Você está ouvindo a Rádio Escola JPI. Muito bem, são exatamente 11 horas. Você está ouvindo a Rádio Escola JPI, um projeto inovador aqui da Escola João Paulo I. E, como eu falei, hoje nós estaremos aqui com o nosso amigo Vital Souza Júnior. Ele já chegou, ele já está aqui nos nossos estúdios. Dá um bom dia então, bom dia Vital. Bom dia Valmir, bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer recebê-lo aqui no estúdio da nossa rádio, viu? Prazer todo meu estar aqui com vocês, compartilhando e aprendendo também, né? Vital viu esse estúdio da rádio aqui nascer, né? Aos pouquinhos entrando e havendo. Cada semana uma coisinha. Pois é, hoje já estamos aqui, a rádio já está funcionando. Então, Vital está aqui, nós queremos saber um pouco, Vital, da sua vida mesmo. Você é casado? Você tem família? Como é que é a sua história? Pronto, sou natural daqui de Feira de Santana. Meu pai, o nome entrega, né? Vital, tinha o Boteco do Vital aqui em Feira. Minha mãe é Dilma. E filho da terra. Estudei aqui na João Paulo, fui aluno da casa, depois no Castro Alves. E aí fui para a área, digamos assim, de graduação, né? E aí acabei fazendo 1 ano e meio de biomedicina. Meu pai faleceu nesse período, eu tive que retornar para cá, para Bahia. Olha, você estava fora da Bahia? Fazia em Sergipe. Isso, 1 ano e meio lá. E aí retornei com a cabeça de tenho que buscar emprego. E aí naquela época saí disparando currículos, ainda em Sergipe, né? Antes de voltar, saí disparando currículos, inclusive para amigos do meu pai, do bar. Olha só. Que tinham empresas aqui em Feira de Santana. E aí, no mesmo período, eu fui chamado para a CIA, fiz uma bateria de testes, passei na CIA e tive aprovação na CIA em um dia e no dia seguinte fui chamada para a Intermédio Farmacêutica, a antiga Atalaia Farma aqui de Feira de Santana, o seu Luiz Simon faleceu recentemente. E aí optei por trabalhar lá na Intermédio, passei 4 anos com eles, iniciei, né, como operador de telemarketing. Só que fiquei apenas 1 semana e meia no telemarketing, porque surgiu uma vaga no departamento pessoal. Aí falaram, surgiu aqui, você topa? Eu topo, quero aprender. Sim. E aí naquilo fui entrando pela área da administração, né, departamento pessoal, enfim, e saí de lá como coordenador administrativo, né, 4 anos dentro da empresa. Dentro desse período fiz o EFES, fui formado em administração. Foi buscar formação na área que você estava. Exatamente. E um pouquinho diferente dos meus colegas estavam vendo a teoria para depois colocar na prática. Eu já tinha visto muita prática. E foi atrás da teoria. Aí, agregando ali com a questão da teoria. Depois da Intermed, fui para a Ambev. Trabalhei também quase 5 anos na Ambev. Comecei aqui em Feira de Santana como assistente administrativo. E aí fui crescendo também, cheguei a ser gerente da unidade de Salvador, da área de RH. Depois, minha última função lá foi como especialista regional na área de remuneração, benefícios e por aí vai. Quando eu recebi uma proposta de retornar para trabalhar novamente com o seu Luiz Simon em uma outra empresa que ele tinha aberto, uma outra distribuidora. E aí aceitei esse convite. Passei 2 anos com eles, acabou que o mercado engoliu a empresa fechou. E aí que a empresa fechou, eu estava com minha filha para nascer. Sou casado, tenho uma pequena de 13 anos. E aí minha filha estava para nascer e começando a colocar currículos, teve uma pessoa que trabalhou comigo na Ambev e falou: Vital, estou numa empresa aqui em Salvador, tem uma atividade para fazer, mas eu não tenho uma vaga. Você topa prestar uma consultoria aqui pra gente? Eu sei que você dá conta, mas eu vou precisar de CNPJ, eu não seja por isso. Aí corri atrás de um contador, que era contador da antiga empresa, né, que trabalhava, e aí ele me ajudou, fiz a abertura do CNPJ e aí surgiu a ADM Vital Consultoria lá em 2011. Quer dizer, aí nasceu a sua empresa. Exatamente. Não é? Olha, rodou em tudo quanto é lugar, aprendeu um bocado e aí veio a oportunidade da sua própria empresa. Exatamente. E a ADM está aqui em Feira de Santana. Aí passei quase 5 meses prestando serviço em Salvador. Quando eu retornei para a Feira de Santana, aí contato com outras consultorias foram surgindo por indicação. O seu Luiz Simon
me indicou, o meu segundo cliente aqui em Feira de Santana foi através dele. E esse cliente indicou para o outro, aí surgiu Farmácia Brito, que foi surgindo outro, e a coisa foi caminhando, né? E surgiu aqui também surgiu a aqui, Escola João Paulo, falar, né? João Paulo em 2017 para 2018. Olha que legal, que coisa boa. E estamos nessa parceria até hoje. Muito bom, muito bom. Bom, e aí, já conheci um pouco da história, né? Muito rapidamente, é claro, da vida de Vital Souza Júnior. E ele, então, vai assumir aqui nos dias de terça-feira um quadro que ele intitulou, viu, gente? Que vai se chamar Adicionando Valor. Por que você pensou nesse título? Por que esse título veio, né? O nome do quadro veio Adicionando Valor. A ideia, né, a gente bater um papo sobre o que a gente vem sofrendo lá na DM Vital Consultoria. Um dos serviços que a gente presta é o processo de recrutamento e seleção para empresas. Tá? E todo cliente que liga pra gente precisa de gente comprometida e gente honesta. Uhum. São valores. São valores. Tá? A questão do descomprometimento, ele está extremamente arraigado. Tá? E não é o descomprometimento da pessoa estar trabalhando e deixar de trabalhar. Não é somente nesse ínterim, né? A gente tem situações e o candidato ele passa conosco por uma etapa de testes, ele passa por entrevistas conosco. Isso tudo gera um relatório que a gente encaminha para a empresa também vai fazer a análise dela e vai dizer gostei ou não gostei desse material que está escrito aqui, naquele momento que vende seu peixe do candidato. Tá? Gostei do candidato, quero marcar a entrevista presencial. A gente faz o contato com o candidato, muitas vezes por telefone, WhatsApp, e-mail, às vezes até os 3. Tem candidato que responde sim para os 3, no e-mail, por telefone e pelo WhatsApp. Tá? Agendado, na véspera do agendamento, a gente lembra novamente o candidato, olha, sua entrevista é amanhã, dá horário, tudo confirmado? Sim, tá ótimo. Chega no dia da entrevista, no horário, a pessoa não aparece. Não dá satisfação. Não atende mais telefone, não responde mais WhatsApp, simplesmente some. E você acha que você acha que um dos motivos é a insegurança? Talvez não tenha sido tão transparente ali na entrevista. O que você acha que, de repente, uma pessoa que está precisando de um emprego, na hora de fazer uma entrevista, que é o esperado, ela desapareceu? Tem alguém que dá uma resposta do motivo? Tem algumas situações que a gente tenta falar com o candidato novamente, né? A empresa sinalizou que não compareceu, a gente tenta buscar saber se foi algum imprevisto, aconteceu alguma coisa. Tem situações, poxa, passei mal, tô na UPA, ou minha mãe, minha tia, minha avó, enfim, alguém está doente, acabei tendo que procurar. E a gente pergunta, mas você quer a vaga? Quero. A gente tenta com o contratante um novo momento para aquele agendamento, tá? Mas tem gente, como a gente tem 15 dias aconteceu isso, tá? Liga para o candidato atende com a voz de sono, fala, não, levantei agora de manhã, pensei melhor e acho que eu não tô afim dessa vaga não. Depois de ter passado todo o processo. Que coisa séria, rapaz. Então, e fora aqueles, como eu falei, né, que não respondem, não atendem, não dão mais sinal de vida depois ali. A gente fica realmente com interrogação, sem saber o que é que aconteceu. Tá? E isso muitas vezes, esse candidato que ele avançou, deixou de comparecer, não teve o comprometimento nem de dizer o que é que aconteceu, tá? Ele tirou a vaga de uma outra pessoa que estava precisando. Com certeza. Porque a gente não vai mandar mundos de gente para a empresa entrevistar. Sim. A gente manda uma quantidade limitada, né, dentro daquele perfil que a empresa procurou. Tá? Então, acaba muitas vezes tirando a oportunidade de uma outra pessoa que está realmente necessitando naquele momento. E existe um investimento de tempo, mas existe investimento também financeiro para esse trabalho que vocês realizam, por exemplo, de selecionar pessoal? Sim, porque a gente tem uma plataforma online que a gente paga, tá? A gente não cobra nenhum centavo do candidato, tá? Somos remunerados pelas empresas que contratam o nosso serviço, só que a gente mantém ali um banco de dados enorme, todo vinculado, né, à questão da Lei Geral de Proteção de Dados, tudo direitinho conforme legislação, tá? E que o candidato não paga nenhum centavo para ter o cadastro dele, acompanhar pelo próprio sistema
tem lá um campo, né, minhas candidaturas ou minhas participações, se ele está acessando pelo celular ou pelo computador, ele consegue visualizar todas as vagas que ele está cadastrado, o status da vaga, como é que está, se está ativa, se não está ativa, se foi chamado, se não foi. Então tem a parte de aviso também que traz lá indicativos e tudo isso gratuito para o candidato. Então a gente tem já um curso em sair. Aplicação de testes, a gente tem um curso com aplicação dos testes. Com mesmo certeza. sendo online, a gente tem um curso com essas aplicações. O processo de entrevistas conosco, tem um tempo das nossas funcionárias, das nossas analistas ali dentro do processo, né? Então, são fatores que acabam tendo, sim, um custo agregado aquilo ali, não é um custo barato, tá? E que muitas vezes acaba a gente tendo o retrabalho, né? Tendo que refazer o processo seletivo porque o candidato acabou sumido. Vital, acontece de uma pessoa se candidatar para uma vaga e depois, quando os testes são feitos, os testes acabam mostrando que ela não teria a aptidão ou, sei lá, não tem como ocupar aquela vaga? Acontece. E como é que vocês explicam isso para a pessoa? Muitas vezes, quando a gente percebe isso, a gente tem alguma outra vaga que tem uma vinculação. Sim. E a gente oferta isso para o candidato. Okay. Olha, a gente verificou aqui que pelas suas experiências e pelo que você trouxe dos resultados dos testes, tem essa outra vaga aqui que provavelmente você performaria melhor. Você aceita participar desse outro processo seletivo? Se a pessoa diz que sim, a gente migra de uma vaga para outra. O que não acontece é a gente mandar o mesmo candidato para 2 empresas diferentes no mesmo momento. Tá? Então a gente tem 2 vagas e a pessoa tem aptidão para as 2, ela vai ter que escolher ou uma ou outra. O próprio candidato escolhe. A gente dá essa opção para ele. Às vezes o candidato até fala, poxa, eu vi essa outra vaga também, eu tinha uma inclinação maior para ela. Seria possível? Se a gente vê que tem realmente uma aderência, a gente migra de um processo para o outro. Com a sua experiência, você acha que falta pessoas qualificadas, preparadas para o mercado de trabalho? O que você acha? Eu costumo dizer que não é necessariamente que faltam pessoas qualificadas, faltam pessoas que queiram se qualificar. Okay. Falta a vontade de buscar isso. A gente tem uma parceria com o SESI e Senai. Sim. Eles estão abrindo vagas, as vagas que tem fomento, inclusive, governamental, que você tem um valor lá que é baixo e muitas vezes é uma bolsa gratuita para a pessoa, dependendo da situação, e eles não conseguem fechar a turma, porque não tem gente para fazer o curso técnico. Caramba. As pessoas não buscam os cursos técnicos mesmo gratuitos, tá? Então, e esses cursos técnicos muitas vezes são portas de entrada para emprego, porque eles conseguem ali intermediar um estágio, intermediar um jovem aprendiz e a pessoa vai se inserindo no mercado de trabalho. Tem vagas técnicas que a gente demanda para eles. A gente agora está com 2 vagas na área de técnico de refrigeração, por exemplo, que o Senai é nosso parceiro. A gente, olha, tem ex-alunos aí de vocês para vocês indicarem para o processo, de formados nas turmas de refrigeração. Aí, quando eles têm, né, esses alunos, eles passam os contatos para a gente faz contato para poder buscar esses profissionais. Então, é uma porta de entrada e que muitas vezes a pessoa está deixando passar despercebida. E essas informações a respeito, por exemplo, desse trabalho que você... Dessa oferta que o SESI, que Senai, SESC oferecem, chega para a população com facilidade ou a população acaba não tendo tanto acesso a essas informações assim? Pelo próprio site do Senai é possível ver, e sempre que eles fazem as campanhas, eles chamam a TV Subaé, que é um dos parceiros também, para poder estar noticiando. Já fui entrevistado lá no Senai, inclusive, nesse momento em paralelo em que essas vagas estavam sendo expostas. Aí matérias feitas, né, nesse sentido, para tentar puxar a população. E é complicado, as pessoas não aderem, né? E aí, pegando um exemplo um pouquinho mais da questão do comprometimento, né? A gente teve agora 15 dias lá no Senai, num evento chamado Mundo Senai, em que são feitas exposições, tá? A ADM Vital estava lá com um stand mostrando como se cadastrar, vagas de empregos disponíveis, enfim... E a busca das pessoas a chegar perto do stand de alunos de lá dos cursos técnicos, baixíssima.
E não somente no nosso stand, né? A Red Estágio estava lá também com um stand na área de estágios, a Vitalab estava com um stand lá fazendo aferição, glicemia, essas coisas. A SX tinha então várias indústrias também com stands, e o pessoal nem chegar para poder procurar, assim, esse stand é de quê? Passar um direto. Então, a falta da busca, né, do conhecimento, do instigar, da curiosidade, tem sido muito frequente. Será que também o fator timidez às vezes não atrapalha? Porque eu conheço pessoas que não teriam coragem nunca de parar num stand para fazer uma pergunta. Será que talvez, uma ideia, né? De repente alguém que esteja ali abordando, falando, venha conhecer. Mas a equipe do Senai faz. Faz, né? E ainda assim as pessoas não se sentam ali para poder... Muito espaço indireto. Rapaz, então o negócio é sério, né? Tá árduo conseguir fazer a conexão, né? Que só um dos trabalhos da gente nessa parte da minha seleção é fazer a conexão entre o que as empresas buscam versus os candidatos. Tá árduo fazer esse trabalho de conexão. Vital, bom, você vai estar aqui todas as terças-feiras. O que os ouvintes podem esperar das terças-feiras? Você trará um tema cada terça-feira. Os ouvintes poderão também pedir que você fale sobre algum assunto. Como é que vai ser? Como é que você pensa na dinâmica dessa meia hora que você vai estar aqui na Rádio Escola JPI? Pronto. Nessa ideia do adicionando valor, né? A gente adicionar sempre temáticas voltadas aí para empregabilidade, empreendedorismo, mercado de trabalho, dicas de entrevista de emprego, como se posicionar, como fazer um currículo, o que eu tenho que me atentar. A parte de finanças pessoais, que é uma área também que eu acabo colocando um pezinho ali para poder dar algumas orientações. Importantíssima, né? Importantíssima. Essa é importantíssima. Que acaba casando, né, com o processo de empregabilidade, mercado de trabalho. Poxa, consegui meu primeiro emprego, como é que eu faço com o dinheiro agora? Para poder não meter os pés pelas mãos. Então, são pontos que a gente vai abordar aí nos nossos encontros e, claro, né, os ouvintes sugerindo, trazendo perguntas, isso acaba instigando e adicionando ainda mais valor para esse nosso bate-papo. Você falando aí de currículo, né? Eu lembro quando eu fui fazer o meu primeiro currículo, eu tive muita dificuldade de fazer. Acho que eu ainda tenho dificuldade. Se eu fosse fazer novamente, eu teria dificuldade. Eu iria pesquisar para fazer. Eu não sei se eu saberia fazer com tanta facilidade. Acho que não. Então eu acho que de verdade, são temas, né, assuntos que virão para cá e que serão, aquilo que a gente chama de utilidade pública mesmo. Exatamente. Não é? Porque tudo que você falou aí, né, de assuntos que poderão e que serão abordados aqui, a gente fica pensando no ouvinte que está do outro lado. Quanta coisa, né, você vai receber aí, ouvinte, e que vai servir para a sua vida. Né? Ontem eu ainda li alguém falando assim, não gaste... só gaste 10% do seu salário, economize 90%. Falei, caramba, como é que isso é possível? Alguém só gastar 10% do salário que recebeu e guardar, economizar 90%. Falei, meu Deus, será que eu já fiz isso algum dia na vida? Eu acho que eu nunca fiz isso. Não é? Agora traz essa conta se a pessoa ganhar um salário mínimo. Pense aí. Eu pensei, foi isso mesmo. Falei, meu Deus, uma pessoa ganha um salário mínimo, guardar 90% e utilizar só 10%, eu fiquei imaginando, esse 10% seria utilizado de fato aonde, né? Com água, luz, alimentação, transporte, feira, não é? Às vezes um remédio que tem que comprar. Eu falei, caramba, será que isso é possível? E fiquei ali, eu juro, eu fiquei ontem assim, caramba, isso é possível, será? E vou esperar você fazer um programa para dar uma resposta para a gente, né? Como é que essa mágica é possível? E se não for possível, qual seria então o caminho, né? Por onde ir aí, na verdade, quando a maioria do povo brasileiro ganha salário mínimo mesmo, né? Com tudo tão caro como está. Assim, só para poder dar uma pinceladazinha nessa temática, né? Uma das mágicas, não chegar no 90%, de juntar 90% e gastar somente 10%, né? Mas uma das mágicas para poder você começar a ter um perfil, né, de realizar, eu não vou chamar de poupança porque eu não gosto do nome poupança. Poupança hoje é um dos piores investimentos que a gente tem no mercado. Verdade. Tá? Porém, é um dos mais populares. Tá?
Mas para a gente começar a ter uma atitude investidora, bora chamar dessa maneira, né? Inverter um pouquinho a conta, inverter um pouquinho a mecânica como a maioria das pessoas fazem. Tá? A maioria das pessoas, elas pagam as contas, tá? E se sobrar alguma coisa, ela talvez pense em tirar uma partezinha ali para poder investir, tá? E se você mudar um pouquinho a mecânica da coisa, colocar na sua cabeça que eu vou tirar R$5 esse mês e vou fazer um investimento. O restante do valor, eu vou pagar minhas contas. Tá? Então você primeiro prioriza o investir e depois vai ali buscar a questão do pagamento, né? Isso vai começar a criar um comportamento, um hábito, um comportamento de você ter aquela preocupação com o investimento. E, novamente, não precisa ser um valor alto, tá? Pode começar ali com R$2, com R$5, com R$10. Tem vários investimentos no mercado que você consegue iniciar com valor baixo. Talvez essa seja uma outra informação que você vai trazer no programa, né? Porque sim. A maioria das pessoas pensam na poupança porque traz uma ideia de segurança. Uhum. E também, às vezes, não sabem que tem outros lugares que podem investir o próprio dinheiro, né? Sim. Então, talvez dar essas pistas também, essas orientações, acho que vai ser muito legal para o ouvinte também. Saber Pronto, que a gente com tão vai pouco... conversar bastante. Isso, exatamente. Né? Acho que vai ser algo muito importante. A gente que está em contato com muita gente, a gente ouve muitas pessoas dizerem: eu trabalhei já 30 anos, 20 anos, eu nunca pude tirar uma férias, e é real, eu nunca tirei 5 dias para descansar, porque minha vida é trabalho, que não é uma coisa ruim não, trabalhar é uma coisa boa, mas imagine você trabalhar 10 anos seguidos, 20 anos seguidos, 30 anos seguidos, às vezes até mais, e não ter conseguido tirar 5 dias de férias durante toda a vida, não é? Aí você escuta, aí você chega a levar um susto, né? Porque você fala: rapaz, como é que foi isso, né? Então, aí quando você começa a conversar, a pessoa fala assim: é porque não dá. Se eu tirar 5 dias de férias, eu vou ficar 5 dias sem ganhar dinheiro nenhum. Então, as pessoas que são autônomas, por exemplo, né? Como é que eu tiro férias se é do meu trabalho que sai o meu dinheiro? Então, eu não posso. Além disso, eu não tenho recurso para isso. Meu dinheiro é aplicado na casa, na comida, no vestimento, no transporte, na manutenção do próprio trabalho. Então eu não tenho. E você vê percebe assim, uma certa tristeza de verdade, uma certa decepção. A pessoa fala isso com uma dor mesmo, assim. Eu trabalhei tanto, estou trabalhando tanto para quê? Se eu não posso nem tirar alguns dias para descansar. A gente tem aí um formato de pensamento arraigado que vem lá da nossa base, né? Da ausência de uma educação financeira desde os primórdios da educação infantil. Tá? Hoje, com a BNCC, a gente tem inserções, né, da questão das finanças pessoais dentro já do currículo da educação infantil, do Fundamental 2. Ensino médio já se perde. Já vai se perdendo essa composição, porque vai focando lá nas matérias mais voltadas para a questão do vestibular, do Enem, e por aí vai. Porém, mesmo com essas inserções da BNCC, são muitas vezes pontuais. Não é um projeto de uma formação financeira, tá? Lá desde criança, desde a infância. Tá? E é uma provocação que eu sempre faço na área educacional, que a gente precisa ter esse olhar. Tá? Por que a gente não está trabalhando dentro das escolas, por exemplo, como era um antigo desafio Sebrae, que você recebia lá, os grupos recebiam uma empresa para poder administrar durante X tempo e tinha que dar os resultados para poder ir avançando as etapas. Por que a gente não faz isso no ensino médio, a gente não faz isso no fundamental? Tá? Trazendo, claro, que um alicerce de configuração ali para a galerinha para entender o que está fazendo, né? Mas para dá-los esse olhar empreendedor, esse olhar de investimento, esse olhar de o que é que eu posso fazer com o meu dinheiro. Tá? E aí, quando a gente não tem isso da base, a gente chega na fase adulta sem saber o que fazer. Exatamente. Tá? E o que a gente cai no mercado
a gente precisa trabalhar para poder pagar a conta. Isso. E aí começa o pensamento sempre do pagador de contas e não do investidor. Tá? E aí nesse pensamento contrário, né, entre pagar contas e investir algo, a pessoa está focada somente no pagar conta, e às vezes digamos assim, se afoga no meio de tanta conta para poder pagar. Tá? Então é algo que a gente precisa trabalhar de base, né? Mas tem adultos hoje no mercado que estão nessa situação. E a gente fala, o que fazer, já que eu não tive a base? Tá? Exatamente. Então existem vários, inclusive cursos online gratuitos, né, que trazem algumas pinceladas de informações nesse sentido, tá? E o primeiro passo é você começar a quebrar esse comportamento realmente de somente o pagador de contas, tá? Fazer pequenos investimentos, aquela máxima de grão em grão a galinha enche o papo. Sim. Tá? E aí isso vai mudando aos pouquinhos ali a composição daquele comportamento. Ou seja, então existe uma saída, né? Existe. Vai dar para alguém pensar numas férias depois de ouvir Sim, os programas aqui com as orientações. Sim. Se organizar direitinho, consegue sim. Pronto. Vital, nós queremos assim agradecer essa disponibilidade sua de estar aqui. Porque a gente sabe que tirar um tempinho, que a gente acha que meia hora não é nada, mas meia hora é um tempo que é importante, porque meia hora é o que você vai estar aqui, mas você sai, deixa a sua empresa, se locomove para cá, fica meia hora aqui, depois volta novamente. Então a gente sabe que não são, de verdade, somente 30 minutos, é muito mais. Né? E hoje a gente vai se desdobrando, né? Eu falei muito da DM Vital, mas a gente tem outra empresa também. Minha esposa, ela toca mais esse outro negócio, que é uma loja de colchões ali na Getúlio Vargas, a Anjos Colchões. E também é outro negócio que acaba demandando também aí tempo e necessidade, né, de estar perto. Tá? Ela vem tocando muito de forma primorosa lá esse novo empreendimento. Tá? E quem quiser dormir bem, estar precisando. E é importante, né? Dormir bem, né? Extremamente importante, tá? A gente pode até trazê-la depois para poder falar da questão da importância do sono. Vamos fazer um quadrinho assim pra gente ouvir. É importante as pessoas ouvirem isso. Ricardo, então, que não dorme bem, Ricardo tem muita dificuldade de dormir bem. E pode ser o colchão. É o colchão, será? Não é não. É biológico mesmo, é orgânico. Eu te digo, mesmo biológico e orgânico, a questão da composição, da sustentação do corpo do colchão, e a depender do material que o colchão é feito, faz diferença. Faz diferença. Dormir num colchão que afunda, misericórdia. Ave Maria. Aí novamente, você deita, as costas estão lá na parte da cama, né, no esquadro, como é que chama aquele negócio da cama? O lastro. Do lastro. Aí depende muito do biotipo também da pessoa. Exatamente. Tem gente que prefere o tal do colchão de hotel, né? Aquele colchão que você deita, afunda e chega e abraça. Te abraça. Tá? Tem outras pessoas que preferem o colchão mais firme, né? Que tem uma sustentação maior para a questão do corpo. E quando é um casal, que tem que equilibrar isso também. Então, o estudar o sono, estudar a questão do dormir é uma ciência. Então também precisa se atentar para isso. Vamos trazer sua esposa aqui também. Então, meu querido, muito obrigado. Então, em nome da escola também, João Paulo, a gente agradece essa disponibilidade sua. Não só de vir, mas de compartilhar conhecimento. Porque o que você vai fazer aqui é compartilhar conhecimento. Né? A ideia é essa. E acho que E aprender também. Isso, esse é um tempo novo, né? Antigamente as pessoas aprendiam e guardavam para si, porque a ideia era se dividir, eu vou perder. Hoje a gente sabe que quando a gente divide, a gente ganha. Né? Exatamente. Então, muito obrigado. E aí na próxima terça-feira, então, às 11 horas, nós vamos estar aqui com Vital Souza Júnior, lá da ADM Vital, para trabalhar o tema sempre adicionando valor. Este é o nome do quadro. Exatamente. E virão muitas coisas boas. Com fé em Deus. Com fé em Deus. Querido, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui. Foi um bate-papo bem gostoso. E vai ser sempre, viu? Com certeza, com certeza. Grande abraço, irmão. Grande abraço, gente. Muito bem, são 11 horas e 30 minutos aqui na Rádio Escola JPI. Você ouviu aqui Vital Souza Júnior, da ADM Vital, que vai estar conosco toda terça-feira às 11 horas com o quadro Adicionando Valor. Não perca! Você está ouvindo a Rádio Escola JPI.